Agora chegando Vera Magalhães aqui no nosso Jornal da Manhã. Vera, a decisão do Supremo ontem permitindo o compartilhamento de dados do COAF e da Receita é um ganho para as investigações como a Lava Jato? Que análise você faz dessa decisão de ontem do Supremo, Vera Magalhães? Olá, Thiago, Kalina, Bruno e todos. Sim, um ganho para investigações, um ganho para o sistema brasileiro aí de combate, prevenção a crimes financeiros, crimes fiscais, crimes como o do colarinho branco, lavagem de dinheiro, todos esses crimes. Havia um risco de retrocesso muito grande caso prevalecesse o entendimento da liminar do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, concedida em julho, dada a defesa de Flávio Bolsonaro, mas que acabou por suscitar mais de 900 investigações em curso em todo o Brasil, que usavam dados do então COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, e da Receita Federal. Havia um entendimento dele de que seria necessária uma prévia autorização judicial. Mas esse entendimento não resistiu aos fatos, as suas ideias não correspondem aos fatos, como dizia o Cazuza, e o Toffoli foi ficando isolado, acabou dando um voto, agora que se discutiu o mérito, o próprio voto bastante defensivo, confuso, contraditório com as decisões anteriores dele e do ministro Gilmar Mendes, e por fim acabou, veja só, o site do Supremo considera que ele, Dias Toffoli, ficou do lado vencedor, como se ele tivesse aprovado o compartilhamento sem nenhuma reserva, sendo que a divergência foi aberta no voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas, para que não ficasse uma situação bastante polêmica em que o presidente ficaria vencido por um placar bastante dilatado, ele acabou sendo computado entre aqueles que aprovaram o compartilhamento. Thiago, no final das contas, saem ganhando a sociedade, sai ganhando o combate à corrupção, à lavagem, ao crime organizado, porque aí não é só corrupto que entra, né? As facções criminosas também têm aí lavanderias de dinheiro bastante sofisticadas e iam passar incólumes se não houvesse a possibilidade de a Unidade de Inteligência Financeira e a Receita alertarem preventivamente os órgãos de investigação, como a polícia e o Ministério Público, a respeito de suspeitas de irregularidades e nem de ser demandadas por esses órgãos. Então, agora isso é possível, voltou a ser possível, já era, e o Brasil fica numa situação melhor aí, inclusive perante o mundo. Na semana que vem, a OCDE deve divulgar um dado referente ao combate à corrupção e ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no mundo. O Brasil deve já sofrer algum tipo de advertência por conta dos nossos recuos, nossos retrocessos recentes em matéria de combate à corrupção. Essa questão do antigo COAF e da Receita preocupava muito a OCDE. O grupo antissuborno da organização teve aqui no Brasil há algumas semanas, exarou um relatório externando essa preocupação, esteve com autoridades aí da AGU, da CGU, mostrando aí o risco de o Brasil ficar dissociado do que se faz no restante do mundo em matéria de combate à corrupção e ao crime organizado, e agora isso nos coloca numa situação um pouco melhor. Então foi uma decisão positiva do Supremo. Suas ideias não correspondem aos fatos. Grande Cazuza. Ô Vera, e deixa eu te perguntar, e como é que fica o caso Fabrício Queiroz agora? Volta a ser investigado, Kalina, não só o dele, todos os assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cuja movimentação atípica chamou a atenção do COAF, que fez aquele relatório que aí foi tornado público e apresentou ao Brasil essa figura chamada Fabrício Queiroz, um super assessor do Flávio Bolsonaro, amigo da vida toda da família Bolsonaro, que manejava os salários do restante da equipe do gabinete, que emprestava dinheiro para a primeira-dama, que também tinha saques em espécie a favor do próprio chefe Flávio Bolsonaro, que disse que recolhia dinheiro do gabinete para as campanhas de Flávio Bolsonaro. Os inquéritos relativos a esse assessor vão poder voltar a ser manejados pelo Ministério Público, pela polícia. Ele terá finalmente de depor. Ele vinha se eximindo de depor, alegando questões médicas, depois apresentou depoimentos por escrito, mandou recados pela imprensa nos últimos meses, se dizendo abandonado, dizendo que era alguém muito importante para estar tão escanteado, mas o fato é que a blindagem conferida pelas duas liminares, uma de Dias Toffoli e outra de Gilmar Mendes,
cai com essa decisão do Supremo, do plenário do Supremo, aprovando o compartilhamento de dados da unidade de inteligência financeira e da Receita. Então, o caso pode ser retomado nas esferas em que ele estava, a partir do ponto onde ele foi interrompido, e agora a gente vai aprofundar essa investigação a respeito de por que essa movimentação financeira de Fabrício Queiroz era tão atípica em relação aos seus vencimentos e tão misturada e tão cheia de imbricações com a família Bolsonaro. Então, é um personagem que volta à cena a partir dessa decisão do Supremo. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática, não é, Vera? Vera Magalhães, participação aqui no Jornal da Manhã.